conversar agora, temos a satisfação, o prazer de receber a Elaine no programa Opinião aqui pela Prime Rádio Web. Elaine, seja bem-vinda. Hoje o espaço é dedicado a você com todo esse saber, com todo esse currículo, com todo esse know-how, para que a gente possa levar notícias alvissareiras, informações mais precisas a respeito do que é positivo. A recuperação. Nós temos, graças a Jeová Deus, um contingente enorme de recuperados, embora a mídia tradicional faça questão apenas de mostrar os casos de morte, que são bastante questionáveis com relação às causas ou à causa-mortes. Mas vamos falar de vida. E para isso, nada melhor do que uma pessoa com esse currículo recheado, que é extremamente credenciada para falar do processo que envolve todo o trabalho de recuperação das pessoas que foram acometidas também por esse problema. Boa noite, bem-vinda e espero que essa seja a primeira de uma série de participações suas. Com fé em Deus. Boa noite, Marconi, boa noite, Evaldo, boa noite a todos os ouvintes que estão nos prestigiando nesse momento. Agradecer pelo convite, é muito honroso falar sobre fisioterapia diante de 16 anos aí de luta e de carreira, e acho que podemos esclarecer, sim, algumas dúvidas e algumas indagações que vêm surgindo a respeito da fisioterapia e o papel da nossa profissão diante do Covid. A gente hoje vai falar um pouquinho sobre a importância da fisioterapia no tratamento e recuperação pós-Covid. De antemão, eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre o que é a fisioterapia, né? Porque existem ainda muitas dúvidas a respeito disso, né? Tem muita gente que diz assim, como assim fisioterapeuta dentro de um hospital? Como assim um fisioterapeuta trabalhando com o paciente com Covid? Porque desde a época que eu entrei e até agora, muitas pessoas pensam que a fisioterapia ela atua somente na recuperação de músculo e de osso. E não sabe que existe o fisioterapeuta intensivista, existe o fisioterapeuta que acompanha desde a hora do internamento até a hora da alta, né? E esse fisioterapeuta, ele é primordial, porque ele diminui a quantidade de medicamentos que estão sendo ministrados naquele paciente que já está ali encharcado de tantos remédios, de tanto oxigênio, porque em grande quantidade também é deletério para o organismo. E esse fisioterapeuta, ele otimiza tudo de tratamento, juntamente com a equipe, é óbvio, multidisciplinar, mas ele otimiza tudo que está sendo dado e ofertado a esse paciente, para que esse paciente ele saia o mais rápido possível daquele quadro e volte o mais rápido possível para o seu funcional, que é o nosso maior objetivo em todas as áreas, o funcional. Então, o fisioterapeuta, ele não trabalha só com tratamento, ele trabalha com diagnóstico, ele trabalha com prevenção e ele trabalha com tratamento, que é aí onde nós estamos em destaque nesse momento. Esse tratamento desse paciente, ele vai ser tanto no sentido de manutenção, quanto no sentido de reabilitação, certo? Então, o paciente com COVID é um paciente que tem um quadro viral, é um paciente que tem um processo infeccioso geralmente grave no organismo, né? Apesar de que 80% desses casos, eles não têm gravidade, e 20% dos casos, hoje, a gente tem observado gravidade com necessidade de internação. Então, esse processo infeccioso que vem acometendo o organismo de muitos indivíduos, ele causa uma sobrecarga em todo o organismo, né? E essa sobrecarga, muitas vezes, ela vem fazendo com que esse organismo não trabalhe de forma a sustentar as funções vitais daquele indivíduo. Então, a fisioterapia, ela vem no sentido de buscar essa recuperação, de buscar esse funcional. E ela trabalha com 3 tipos de paciente. Ela trabalha com aquele paciente que só está no domicílio, em isolamento domiciliar, mas que é um paciente que precisa ser acompanhado, porque é um paciente que sai do seu ativo
para um estado de prostração no leito, para um estado de restrição em um determinado local. Então, ele não tem mais as atividades dele livremente como ele fazia antigamente. E muitos desses pacientes, às vezes, no final desse processo infeccioso, no final desse acometimento, eles precisam ser reintegrados à sociedade, eles precisam voltar ao seu funcional para ele retomar a sua vida normal na sociedade. E, além disso, trata-se de um quadro, principalmente, que acomete principalmente o pulmão, né? Por que o pulmão? E que assim, vital para o nosso dia a dia, né? Por que o pulmão? Porque a principal via de acesso desse vírus é através das vias respiratórias. Então, o primeiro contato que ele tem com o nosso organismo é através do pulmão, né? Então, ele entra por nariz, por boca, e ele se instala logo, vai logo ocasionar um processo infeccioso aonde? No pulmão. Então, esse processo infeccioso, existem muitos indivíduos que têm um sistema imunológico muito bom, muito bem preparado, e esse sistema imunológico rapidamente dá uma resposta a esse contato viral, a esse processo inflamatório, e esse indivíduo, ele não apresenta nenhum acometimento no organismo. Ele está infectado, mas ele não tem acometimento. Então, esse é o quadro do paciente assintomático. Ele não tem nenhuma condição, nada que precisa ser tratável. Ele apenas vai passar pelo tempo de incubação do vírus e logo em seguida ele vai sair dessa fase. Mas existe aquele indivíduo que ele precisa se recuperar. Ele não precisa de internamento, mas ele apresenta fraqueza muscular, ele apresenta falta de resistência para fazer suas atividades. E, então, esse indivíduo aí já é um indivíduo que vai entrar na visão da fisioterapia. Então, é por esse motivo que estamos aqui falando do importante papel, da tão imprescindível função do fisioterapeuta no tratamento desse vírus que vem acometendo tantas pessoas. Esse paciente que ele está em isolamento, né, geralmente, logo, com alguns exercícios aeróbicos, com algumas atividades, com alguns exercícios respiratórios, logo a gente consegue condicionar essa musculatura respiratória e o próprio organismo a voltar a fazer as suas atividades e se restabelecer para voltar às suas atividades, né? Nós fazemos uso de alguns instrumentos que nos ajudam muito, o Respiron, o EPAP, e então nós conseguimos, num tempo mais curto, que esse indivíduo volte às suas atividades e fique funcional o mais breve possível. Bem, esse é um dos tipos dos pacientes que pegamos. Existem também aqueles pacientes que eles internam, né? Porque, como é um processo infeccioso, primeira fonte, via respiratória. Então, esse indivíduo, às vezes, apresentam um quadro de pneumonia mais agravado, né? Que é visto em exames de tomografia, raio-x, que é pedido de imediato quando se dá entrada no internamento, nos hospitais, e a gente vê uma imagem que a gente chama de vidro fosco, que é justamente um vidro fosco mesmo, é aquela imagem do pulmão como se ele tivesse meio embaçado, né? E aí, é isso aí que começa a preocupar a equipe médica, os profissionais, e dependendo do grau de comprometimento, esse paciente, ele precisa ficar, assim, em internamento, né? Porque é um vírus rápido, cada vez mais letal, e é preciso que esse tratamento comece no início, logo, desse internamento. O fisioterapeuta, quando ele entra nesse atendimento, ele entra, qual o intuito dele? O intuito dele é tentar manter o que o paciente ainda não perdeu e tentar recrutar aquilo que o paciente está começando a perder ou está começando a não ser funcional para o seu organismo. Então, esse fisioterapeuta, ele vai fazer de tudo para que essa infecção respiratória, deixando bem claro aqui que essa infecção, ela é respiratória, mas ela pode também estar acometendo outros órgãos, ela pode estar acometendo o coração, ela pode estar acometendo o rim,
E já está sendo feito um estudo que até a parte neural de nervos, o vírus está deixando sequelas. Então, às vezes, a gente começa com foco, né, na parte respiratória e depois a gente tem que abranger um pouco mais, abrir um pouco mais, para que esse paciente não evolua em outras perdas renal, de coração, cardíaca, né, que lá na frente vai ter resposta também em outros sistemas, como o sistema pulmonar e cardíaco, que estão intimamente ligados. Então, o fisioterapeuta, ele vai abordar esse paciente, que ele está sendo internado naquele hospital, naquele devido hospital, e ele vai começar a fazer atividades respiratórias, se esse paciente estiver apresentando dispneia. Se esse paciente não estiver apresentando dispneia, mas estiver apresentando queda de oxigenação, a gente vai, juntamente com a equipe médica, acertar o valor de oxigênio que vai ser ofertado para esse paciente. E vamos tentar o tempo todo fazer recrutamento desse pulmão para que ele fique o tempo todo aberto, deixando que ele receba aquilo que realmente a gente quer ofertar e permitindo que esse pulmão fique sempre limpo para que aquele oxigênio e aquele tratamento que a gente esteja ofertando a ele esteja recebendo 100%, que não seja nada perdido no caminho. Certo? Prime Rádio Web. A primeira em tudo.